Vamos orar. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado Deus e bom Pai, pela graça também que tem derramado sobre as nossas vidas, queremos nesse momento dar graças, glórias e também louvores ao Teu santo nome. Agora também, na Tua presença, amado Pai, nós agradecemos por esta hora de bênção que Tu nos oferece, aonde também será concedido para nós o alimento espiritual, o alimento que as nossas almas precisam, o alimento que a nossa fé precisa para ser fortalecida. E para isso rogamos, amado Pai, que nos conceda a plena comunhão com o Teu Santo Espírito, que Ele possa agir em cada um de nós, nos Teus servos, para que assim, amado Pai, possam expressar apenas aquilo que for também manifestado pelo Teu Santo Espírito, dentro daquilo que foi preparado para esta manhã, dentro do conhecimento também que foi adquirido na leitura, amado Pai, que o Teu Santo Espírito expresse a todos nós esta mensagem tão abençoadora, que este alimento rico em ingredientes divinos e espirituais possa também, amado Pai, fazer o efeito em cada um dos nós, em cada um dos Teus filhos, que se predispõe a poder estar neste momento diante também do Teu altar para poder ouvir, para poder também viver e compartilhar esta comunhão contigo. Sentir a Tua presença entre nós nesse momento, sentir o Teu Santo Espírito agindo em cada um de nós, concedendo os dons divinos, os dons espirituais, os dons do amor, para poder sempre demonstrar este amor e o nosso respeito e a nossa obediência a Tu. O dom da sabedoria divina, para poder entender a Sua mensagem e para poder também colocar em prática no nosso dia a dia. Poder nos reunir neste momento e poder lembrar dos nossos irmãos que estão enfermos, sejam aqueles que por idade avançada também dependem dos cuidados daqueles que cuidam, sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam cuidadores, os parentes. Irmãos que estão enfermos nos hospitais e internados também pelos tratamentos, e aqueles que estão em suas casas também, amado Pai. Abençoe a todos, para que recebam toda a ajuda necessária e todos os cuidados, com muito amor, com muito carinho. Abençoe os médicos, dirija e conduza as suas mãos, Pai, para que também possa fazer tudo aquilo que é correto. E se for de Sua vontade, que também sejam curadas as suas feridas, as suas enfermidades. Mas se não for assim também, Pai, conforte, abençoe e fortaleça a cada um, através do Teu Santo Espírito. Lembramos também daqueles que não fazem parte do nosso meio, mas que nós conhecemos e sabemos de muitos milhões de pessoas que sofrem também, do mesmo jeito, com o mesmo sentimento, com o mesmo amor, nós também queremos rogar por todos eles. Abençoe também, amado Pai, a cada um dos Teus filhos que também estão sem um trabalho e também passam por necessidades. Que a Tua graça pouse sobre eles, que os caminhos sejam aplainados, que as portas se abram e que também novas oportunidades possam surgir. Abençoe nesse momento com a proteção dos Teus anjos, para que ninguém roube de nós a atenção e esta comunhão tão abençoada que Tu nos oferece. Tudo isso nós lhe pedimos e rogamos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, temos uma palavra para esta manhã que está escrita no livro de Salmos, no capítulo 73, no versículo 24 e 25, que diz assim: Todavia, estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Até aqui.
Todos bem-vindos para essa hora, diante da palavra de Deus que nos é oferecida nesse domingo. E nós temos uma palavra muito, mas muito abençoadora. Uma palavra que pode e que nos trará muita alegria e muita sabedoria. Nós estamos aqui, amados irmãos, esse texto foi tirado do livro dos Salmos, Salmo 73. E este salmo, ele fala sobre a vida de um homem, um salmista, que ele era um homem que acreditava muito em Deus. Ele tinha a sua fé muito fundamentada em Deus. Mas ele vivia muitos infortúnios. E esta é uma palavra que talvez todos nós já pudemos ter passado. É uma situação que nós todos pudemos ter passado. Se não passamos, talvez possamos passar. E se não passamos, a gente vai, do decorrer da palavra, nós vamos sentir dentro de nós, se nós podemos nos ver dentro desta pessoa, desse salmista, o que realmente acontece conosco, com a nossa fé, ou o que pode acontecer. Um homem que realmente cria muito em Deus, tinha uma comunhão profunda, mas ele tinha os seus infortúnios, tinha as suas necessidades, e ele via ao redor as pessoas, os ímpios, como diz aqui, os ímpios, ou seja, aqueles que não têm comunhão com Deus, aqueles que não procuram conhecer a vontade de Deus, seguir os caminhos que Deus indica, e essas pessoas progredindo, pessoas que não têm problema financeiro e não têm problema de saúde, pessoas que não se preocupam em dosar a sua língua quando fala sobre Deus ou quando se dirige, é como se estivesse se dirigindo com uma pessoa qualquer, nem se preocupa com nada disso, estão sempre se progredindo, sempre crescendo, sempre tendo uma boa vida. E ele, como um homem de Deus, um homem que cria muito em Deus, tinha essa comunhão, ele não conseguia enxergar, entender o porquê que a sua vida não era também boa. E aí ele começa a pensar, começa a colocar em dúvida a sua fé, começa a colocar em dúvida a sua confiança em Deus, começa a colocar em dúvida se a sua obediência a Deus, e ele tentando sempre fazer aquilo que é a vontade de Deus, e se cobrando também para que pudesse sempre estar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Por quê? Por que a sua vida também não era boa? E aí é maravilhoso quando ele enaltece ao Senhor, e logo em seguida também ele fala do perigo e do risco que ele correu. Nós podemos ler no capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 2 desse capítulo 73, ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Podemos agora entender, amados irmãos, o início desta mensagem para nós. Nós podemos entender hoje também o porquê que talvez as nossas comunidades, ou muitos dos irmãos que também viviam como nós esta fé, esta comunhão com Deus, hoje já não participam mais, se afastaram. Por quê, amados? Também talvez pudessem ter vivido este momento como viveu aqui e nesse momento o salmista. Mas o salmista, ele foi sábio, ele foi muito inteligente,
Se nós olharmos no versículo também 16, ele diz assim: quando pensava em compreender isto, fiquei de sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Amados irmãos, a atitude do salmista, em primeiro ele diz assim, como também todos nós podemos passar por esse momento, não conseguimos entender o porquê que nós, durante toda a nossa vida, procuramos seguir a vontade de Deus, como fez nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecer a vontade e seguir, não conseguimos realizar tudo, isso é fato, que ainda nós somos homens, somos pecadores, é por isso que Deus nos sustenta, é por isso que Deus nos conduz e nos segura pela mão. Então, como o salmista, queremos entender muitas vezes a situação que nós estamos vivendo, os infortúnios que nós estamos vivendo, as injustiças que nós estamos vivendo, financeiramente, vamos dizer aqui, financeiramente, o porquê que a nossa vida está sempre no cartão vermelho, por que eu trabalho, por que eu corro atrás e eu não consigo estar bem financeiramente, ou emocionalmente, ou sentimentalmente, queremos sempre entender, queremos sempre uma resposta. Mas aqui o salmista deixa bem claro, eu queria entender tudo isso, eu queria procurar uma resposta a tudo isso, mas quando eu percebi que essa tarefa era muito maior do que eu imaginava, eu entrei na igreja, eu entrei no templo, e ali Deus me revelou o fim de tudo isso. Aí ele diz, voltando no versículo 1, é verdadeiramente bom a Deus para com os limpos de coração. O que nós podemos, amados irmãos, tirar nesse momento desta palavra? O que nós queremos entender e ver daquilo que realmente viveu o salmista e daquilo que nós vivemos? Que nós também, como diz aqui na palavra, nós também podemos ficar confusos e inseguros, angustiados com as situações em que nós vivemos. Mais uma vez, o salmista era um homem comum, como na palavra que nós também ouvimos no domingo passado, que falava sobre Elias, onde Deus se dirigiu a ele com uma palavra mansa e carinhosa: Elias, o que fazes aí? E ali Deus revelou para Elias o caminho ainda que ele tinha que seguir e as tarefas, o que ele tinha ainda que fazer. Elias, volte pelo caminho que você veio, ainda deixei 7.000 lá para vocês, daqueles que não dobraram os seus joelhos a Baal e não beijaram a imagem de Baal. Tem lá. Deus revelou ali para Elias, que até poucos dias atrás pediu a morte para o Senhor, porque ele já não estava aguentando mais. Esta palavra aqui também, amados irmãos, é abençoadora para nós. Eu não sei a situação do pastor Edson, que está aqui comigo, com os servos que estão aqui, eu não sei a situação que vivem cada um, mas cada um dentro de si deve ter realmente as suas necessidades. Pode ser que muitos dos irmãos estão bem, não estão com problema de saúde, não estão com problemas financeiros, não estão com problema sentimental, não estão com problema de sua fé, não estão com problema, estão bem, agradecendo a Deus com toda alegria. Mas não podemos esquecer, todos nós podemos passar por essa situação. Tudo pode mudar de um instante para outro. Toda essa segurança que talvez nós possamos ter hoje, amanhã não temos mais essa segurança.
Porque podemos vir e passar por esses infortúnios, podemos vir e passar por injustiça, podemos vir e passar por necessidades, e isso durar muito tempo, e depois pode realmente acontecer conosco o que estava acontecendo com o salmista. Mas por quê? Por quê? O que o salmista fez foi procurar e fortalecer a sua comunhão com Deus. O salmista, ele não ficou em casa. O salmista não ficou se lamentando e tentando, como ele diz, ele entender e procurar a resposta dentro dele daquilo que realmente ele passava, ou por quê. Mas ele diz, ao tentar fazer isso, ao procurar fazer, eu não consegui, porque é muito maior o entendimento do que aquilo que eu possa ter. E ele foi ao templo. É aquilo que nós fazemos. Talvez podemos já ter passado por essas situações, e nós fizemos também como o salmista, viemos à casa de Deus. Às vezes nós podemos vir, ouvir e não compreender, porque nós estamos numa situação tão delicada, que às vezes nós estamos ali, sentado, ouvindo, mas não está entrando nada. Mas amados, o Senhor vai falar conosco, o Senhor vai nos dar uma resposta, porque da mesma maneira, como nós muitas vezes, talvez podemos ter entrado na casa do Senhor, e viemos por quê? Porque o nosso corpo quis, porque a nossa cabeça quis, porque o ser humano quis? Não, porque o Espírito Santo de Deus nos deu forças para poder chegar aqui, porque Ele ativou dentro de nós e nos deu as condições para que nós pudéssemos. Vamos sentar, não vamos conseguir, nós vamos ouvir, não vamos conseguir compreender nada, mas tenho certeza, no momento oportuno, Deus vai falar conosco, Deus vai nos dar a resposta que nós precisamos, Deus vai nos dar o entendimento que é necessário para que nós possamos entender. Deus, Ele me ama, Deus é amor, porque aqui nos fala, Deus, Ele ama o salmista, Deus, Ele ama a nós. Deus, mesmo diante da incerteza, das dúvidas, da insegurança do salmista, ele mesmo relata, Deus me resgatou, me segurou pelas mãos direitas. E é assim que Deus faz conosco, é assim que Deus age conosco. Mas, lembrando, no Antigo Testamento, Deus, em alguns momentos, falou diretamente com homens, como também nós pudemos ouvir aqui com Elias, que lá no monte, deu e mostrou todo o poder que Deus tinha sobre ele, realizou todos os efeitos. Depois Deus apareceu para ele diante da caverna e conversou direto com ele. Deus falava com homens. Jesus veio, as pessoas em seu tempo puderam ouvir ao Senhor Jesus, puderam ver, puderam compartilhar, puderam tocar no Senhor Jesus. Hoje, nós temos quem? Nós temos o Espírito Santo, que nos fala, que nos toca, que nos revela, que nos sustenta e que nos segura pela mão direita. É assim que Deus age hoje conosco. Mas, amados irmãos, é necessário que nós possamos e queremos e procuremos ao Senhor no lugar certo para poder receber a resposta que nós necessitamos para que seja fortalecida em nós a nossa fé, a insegurança, a incerteza seja tirada de dentro de nós e o Espírito Santo, Ele trabalhe dentro de nós. Porque se não for assim, amados irmãos, nós vamos fazer como muitos já fizeram.
Muitos, seja novos apostólicos ou qualquer outra doutrina, que no momento da dúvida, no momento da incerteza, da injustiça, porque também o salmista aqui se sentia injustiçado, trabalhando para Deus, procurando dia a dia se corrigir, dia a dia, como ele também diz aqui, a cada manhã vinha na sua mente, a sua consciência de que ele tinha que fazer as coisas que era correta, mas mesmo com tudo isso, ele se desgastava com tudo isso, e via aqueles que não estão nem aí, que são os ímpios, são aqueles que, pessoas más, pessoas ruins, que crescem, que não tem problema de saúde, que não tem problema financeiro, que não tem problema e as pessoas, quando eles falam, as pessoas em Deus, as pessoas, por quê? Por quê, amados irmãos? A resposta está aqui para nós, a resposta está aqui. Deus, Ele nos dá a resposta, Ele nos faz compreender, e aqui nós não estamos falando de riquezas, amados irmãos, que os filhos de Deus, os crentes, os fiéis, não podem ter. Não é isso. Nós podemos ser muito bem-aventurados no plano material, mas o que aqui está mostrando é a inveja que o salmista sentia dessas pessoas, e aquilo que nós também podemos sentir, a inveja daqueles que prosperam, daqueles que não seguem, não acompanham, não obedecem e prosperam. Este é o perigo. Mas de onde vem isso, amados irmãos? Vem do príncipe deste mundo, vem daquele que, através desses conflitos, através dessas adversidades, através desta inveja, o que ele quer nos fazer, o que ele não conseguiu fazer com o salmista, ele quer nos afastar de Deus. Mas para que você vai seguir a Deus, se aquele lá, que não segue, que não obedece, que é materialista, ele prospera, por que você vai seguir? Por que isso? Para quê? Para que serve tudo isso? Como diz, o salmista, ele foi sábio e inteligente, ele entrou no templo, ele foi ter comunhão com Deus, ele foi procurar em Deus a resposta, e Deus ali deu a resposta. O que nós devemos fazer e tomar para nós como exemplo? Amados irmãos, todos nós, eu acredito que todos nós já passamos por situações difíceis, ou passamos, ou estamos passando, ou passaremos. E o que nós temos que fazer? Fazer como o salmista, procuramos a comunhão com Deus, cada vez mais, para que nós possamos ser fortalecidos, para que nós possamos viver esta alegria, viver esta graça. Como diz aqui na palavra, o salmista ele não ficou em casa, ele foi ao templo em busca de resposta. Olhemos nossos pedidos, amados irmãos, olhemos ao nosso redor. Olhando ao nosso redor, nós também poderemos ver muitas pessoas boas, muitas pessoas não tão boas, ou para dizer, muitas pessoas más, que também passam por infortúnios. Não é só alegria, muitos também passam por essas dificuldades, passam por incerteza, passam por dificuldades. Não olhemos apenas as nossas situações, ou como diz aquele ditado, não olhemos apenas para o nosso umbigo, mas olhemos ao nosso redor. E o que Deus mostra para nós? Amados irmãos, Deus, Ele nos ama, mesmo com todas as incertezas, mesmo com todas as nossas falhas, com as nossas dúvidas, Deus, Ele nos ama. O exemplo maravilhoso que nós temos, e volto a repetir, Pedro, quando disse ao Senhor: Senhor, eu irei contigo até a morte.
o Senhor disse a Pedro: Pedro, tu não sabe o que dizes. Por 3 vezes me negará antes que o galo cante. E exatamente aconteceu isso, amados irmãos. Aconteceu exatamente isso, como o Senhor disse. Mas o Senhor conhecia o coração de Pedro, tanto que depois o Senhor perguntou: Pedro, por 3 vezes, Pedro, tu me amas? E ele respondeu por 3 vezes: sim, eu te amo. E o que o Senhor disse? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre esta fé, sobre esta confissão, edificarei a minha igreja. Não foi sobre Pedro, foi sobre a sua fé e sobre a confissão. Nós também, não é sobre a nossa pessoa, mas que Deus possa sentir em nossos corações, através da nossa fé, através da nossa confissão de fé, que nós confiamos no Senhor em todos os momentos, em todas as situações e circunstâncias. Que nós possamos tirar como exemplo desse salmista, que era um homem comum como todos nós, como passa por todas as necessidades, mas ele foi sábio, procurou a comunhão com Deus. E às vezes nós queremos até procurar essa conversão, nós até procuramos essa comunhão com o Senhor, mas quando nós vamos orar, nós não conseguimos expressar palavra nenhuma. Mas diz na Escritura Sagrada: não se preocupe, Deus conhece o seu coração, e o Espírito Santo, Ele fala com Deus por nós. Quando nós vamos à igreja, muitas vezes, sem condições, sem vontade, porque estamos tão amargurados, estamos até às vezes brigados com Deus, sentamos no banco, podemos não ouvir, mas lá fora, em certo momento, o Senhor vai falar: lembra aquela palavra lá que você não ouviu? É essa daqui, ó. E Ele vai esclarecer para nós. E é assim que funciona, desde que nós queiramos esta ajuda e essa comunhão com Deus. Mais uma vez, tirando do palavra do domingo, Elias, ele só pôde ter essa comunhão com Deus na caverna, porque ele saiu da caverna e foi para fora para poder ter esse encontro com Deus. É necessário que nós possamos também, como diz, sair da nossa casa, ir à igreja, para poder diante do altar ouvir aquilo que Deus tem para revelar e para nos esclarecer. Sejamos inteligentes também, amados irmãos, como foi o salmista. Amém. Está também comigo, me acompanhando, o amado pastor Edson, novamente, e é de grande alegria. Gostaria também de ouvir aquilo que tem no seu coração. Por favor. Amados irmãos, amadas irmãs, a palavra de hoje ela mostra muita coisa para nós, muito do que temos ainda que aprender, que observar, para poder deixar de ficar reclamando e fazer o correto. No domingo passado, nós ouvimos
a respeito de Elias, como foi comentado novamente, ele correu para a caverna e pedia até para morrer. O salmista, ele também reclamou de algumas coisas, de que ele via e viveu, e só que ele chegou num determinado ponto, para obter as respostas de tudo aquilo que ele estava querendo saber, quando brigava com Deus, ele procurou se dirigir ao templo, ao contrário do que Elias fez. Elias correu para outro sentido, enquanto que o salmista aqui, ele tomou a decisão correta. E para nós, queridos irmãos e irmãs, para nós não é diferente. Quem já não viveu um momento em que dobrou seus joelhos e começou a brigar com Deus? Por isso, por aquilo, por alguma situação que lhe trouxe muita aflição, preocupação, e conversamos com Deus e falamos: olha, o Senhor tem que me ajudar, o Senhor tem que me tirar dessa situação. E quantas vezes agimos assim também, achando que Deus é o culpado. E não é bem assim. O culpado somos nós mesmos. Por quê? Lembram, está lá no começo da Bíblia, em Gênesis, que Deus criou tudo e criou um lugar maravilhoso que é o paraíso. E Ele não nos deu o paraíso? Ele não nos colocou ali no paraíso, um lugar maravilhoso? E o que nós fizemos? Jogamos tudo pela janela, fomos desobedientes e por nossa culpa perdemos tudo. E ainda jogamos a culpa na serpente. Por que nós fomos dar ouvido? Não devíamos dar ouvido, deveríamos ter seguido o que Deus pediu. Não mexa ali. E nós fomos mexer, fomos provar, e deu no que deu. Então hoje, o amado Deus também indica: olha, vá por aqui, ande por este caminho, venha diante do altar de graça receber a palavra para te fortalecer, para te ajudar, para lhe dar forças e seguir o caminho como tem que ser, porque lá no final estará o seu galardão. E o que nós fazemos? Quantas vezes nós já nos desanimamos? Bem, hoje eu não vou à igreja, hoje não vou ao serviço divino, por isso, e colocamos muitas coisas na frente. Aí quando vem a tempestade, vamos brigar com Deus. Vamos para cima de Deus jogando a culpa nele. E nós é que somos os verdadeiros culpados. Então, amados irmãos e irmãs, Deus, Ele sempre está conosco. Ele sempre irá nos alertar e sempre colocará em sua palavra no coração dos servos aquilo que precisamos ouvir. Porém, temos que vir aqui, no serviço divino, e ouvir aquilo que Deus tem a falar. Amém. Esses exemplos que a gente vive na casa de Deus nos faz sempre lembrar do passado, da antiga aliança que Deus tinha feito com os homens. E Deus sempre demonstrou o amor e a preocupação que Ele tem por nós. Sempre demonstrou o desejo de comunhão conosco, de poder nos preparar para poder estarmos sempre prontos a recebê-lo. Jesus Cristo veio e trouxe para nós uma nova maneira de enxergar as coisas. Uma maneira muito mais simples, mas mais trabalhosa. Porque no passado cumpria-se as leis. Era ensinado que para você
ter a comunhão com Deus e receber as bênçãos de Deus, era necessário que você cumprisse com as leis. Cumpriu com as leis? Tudo bem. Jesus veio e nos ensinou que para cumprir com a vontade de Deus, era necessário que nós pudéssemos colocar o amor no cumprimento das leis. Não a obrigação, mas o amor. Deus nos mostrou e nos mostra, sempre nos mostrará o amor, a maneira que Ele nos ama. E Ele espera que nós possamos demonstrar também este amor para com Ele. Deus nos ensinou que nós devemos também amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Independente das situações, se ele é bem-aventurado, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é... independente de qualquer coisa, que nós possamos amar. E através desse amor, que também é colocado para nós, que nós devemos realmente viver, o Senhor, Ele sempre nos ensina: não julgueis, não invejeis, não faça nada ao seu próximo daquilo que você não quer que faça para ti. Esta é uma maneira que nós temos que enxergar o quanto Deus realmente ama-nos e o quanto Ele quer nos ajudar para poder vivermos uma eternidade com Ele. Às vezes nós vamos na igreja numa necessidade tão grande, pessoal, material, vivemos situações, aí você chega na igreja, o apóstolo só fala em salvação espiritual, riquezas espirituais, a vinda de Jesus Cristo, mas puxa, não fala nada daquilo que eu quero ouvir. Eu estou precisando desta palavra ou daquela, eu preciso de uma ajuda. Todos aqueles que vivem a comunhão com Deus, ele sempre vai receber a ajuda de Deus naquilo que é necessário. Por quê, amados? Nós vamos ver duas situações. Elias, que vivia a comunhão com Deus, foi escolhido por Deus para poder também operar o poder de Deus. No momento em que ele se achou tão injustiçado, ele retirou-se, porque ele teve medo da rainha Jezabel, que falou que iria matá-lo. Ele fugiu. Depois de ele viver todo aquele poder de Deus, ele fugiu. E o que Deus fez? Se tu queres, então vai embora, não posso fazer nada. Deus foi atrás dele. Primeiro mandou um anjo para alimentá-lo e depois foi encontrar com ele. E o salmista aqui, ele fez o quê? Na sua dificuldade, ele não fugiu, como diz, ele foi à comunhão com Deus, procurar no templo a comunhão com Deus e a ajuda que ele precisava. Amados irmãos, quando diz na Escritura Sagrada que a salvação de Deus será uma graça, nós alcançaremos esta salvação pela graça de Deus, é onde nós podemos entender o seguinte: Deus conhece a todos nós e conhece os nossos corações melhor do que a nós mesmos. Então, quando Deus vai atrás de Elias, é porque Deus conhecia o seu coração e sabia aquilo que ele poderia realizar. Quando o salmista vai até Deus, é porque Deus conhece o coração dele. Então Deus conhece os nossos corações. E Deus, Ele vai atrás de nós, onde nós estivermos, para poder também dar a resposta que nós precisamos. Mas Ele conhece os nossos corações. Ele sabe daquilo que nós estamos querendo. Como diz, quando eu não consigo orar para Deus, mas eu quero ter essa comunhão, eu quero falar com Ele, mas não consigo, o Espírito de Deus fala por nós. Porque é o Espírito Santo que nos dá a vida espiritual. É Ele que nós respiramos. É Ele que nos dá esta vida. O dia que nós pararmos de respirar espiritualmente, aí sim nós morreremos por completo. Porque aí nós teremos a separação de Deus. Já não teremos mais a comunhão com Ele. Mas não porque Deus nos largou, mas é porque nós corremos o risco de dar vazão aos sentimentos que o espírito do mundo, que é o rei do mundo, que é Satanás, coloca nas nossas vidas. Não deixemos nunca que isso aconteça. Procuremos sempre esta comunhão com Deus. Procuremos sempre
A palavra de Deus que nos fortalece, que nos alimenta e que nos dá as forças para continuar a nossa jornada. Amém, amados irmãos. Gostaria de poder também agora ouvir do nosso amado organista o hino de arrependimento também. Convido a todos agora para que possamos nos levantar e juntos orar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Por encargo do meu enviador, o apóstolo, eu vos anuncio a feliz mensagem. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, os vossos pecados vos são perdoados e a paz do ressuscitado seja com todos vós. Amém. Amado Pai e bom Deus, mais uma vez podemos dar graças e glórias ao teu santo nome. Poder agradecer por este alimento tão abençoado e maravilhoso também que tu nos deste nesta manhã. Agradecendo a Ti pelas forças contidas neste alimento e que vai, amado Pai, nos conduzir e vai nos sustentar durante esses dias até o próximo serviço divino ou até o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, se não for antes. Pai amado, mais uma vez, abençoe a cada um dos Teus filhos nas suas necessidades. Que a palavra que nós ouvimos hoje possa fortalecer a cada um deles. E nós sabemos que muitos estão passando por momentos difíceis, sim, mas que os nossos sentimentos, unidos, também possam, amado Pai, e neste sentimento de amor e de ajuda nas nossas orações, nessa união em oração, que também possamos fortalecer a cada um nas suas necessidades. Abençoe aos teus servos, Pai. Vivemos momentos difíceis no trabalho também pela obra. Dificuldades são enfrentadas também por cada um, mas também sustente a cada um dos teus filhos, dos teus servos, desde o nosso amado apóstolo maior até o diácono, em todos os lugares ao redor deste mundo. Que possamos ainda ter forças, que possamos também, amado Pai, termos condições de poder trabalhar e tocar no coração também de cada um dos teus filhos, com estas mensagens, com as palavras, com os sacramentos que também tu tem colocado para nós. Fortaleça-nos, Pai, e nos abençoe. Tudo isso nós te rogamos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. Obrigado, amados servos. Bem, amados irmãos e irmãs,
É com muita alegria, mais uma vez, que eu posso participar deste serviço divino e poder também viver esta mensagem, esta palavra tão abençoadora. Desejo a todos, que realmente esta palavra toque no coração, que possa realmente fortalecer a cada um de vocês. E não esqueçam, procure sempre a comunhão com Deus. Procure sempre a comunhão com os vossos servos para poder também ajudar nas suas dificuldades. Em nome de Jesus, eu peço, Pai, e abençoe também a cada um nesse domingo, na semana, com uma palavra mansa, humilde e carinhosa. Abençoado seja a vida de todos vocês. Até sempre.